aberto o outro colégio de líderes. Presidente. Eu gosto muito da vossa líder, mas o que não me degusta muito é essa camisa verde. Fora isso... Eu não sei o que vocês têm com roupa verde, gente. Não sei qual é o problema que vocês têm com roupa verde. Rodrigo, todas as vezes que eu uso verde, sou santista com muito orgulho. Não. A cor verde é muito regional. Faz mal, né, Rodrigo? Nós somos algo mais universal, né? Assim como republicanos. Faz muito mal essa verde aí, me dá um mal-estar danado. Vê o italiano aqui, outro lá, ó. Olha lá o RT lá. O Roberto fala de verde, os italianos aí gostam de um verde. Estou presidindo o Congresso, te ligo. Os palmeirenses tudo aí são terríveis. Ali, ó, 1, 2, 3, 4, não sei quantos ali, ó. Há um lá na televisão, lá, pelo amor de Deus. Difícil. Quem? O vereador Tami, Gretchen, bem-vindo sempre aqui, o nosso nobre vereador, acompanhado de sua vossa mãe, muito importante. O que é isso aqui, cara? O que é isso aqui? Senhoras e senhores, pauta da semana, clamada pelo doutor governo, líder do governo, dado, segundo eles, a LDO. Chegou a LDO, né? Chegou a LDO. Chegou antes de 9 da noite. Está informado o vereador que já foi acostado a LDO no prazo regimental. Da lei orgânica, aliás. Dos dois. Senhoras e senhores vereadores, dadas as urgências e prazos exíguos do governo, eu vou consultar a maioria dos colégios dos outros líderes para uma votação que nós devemos encaminhar essa semana. Primeiro, nós devemos votar, ou pelo menos levar a plenário amanhã, a votação do projeto de lei de concessão da Sabesp. Pela ordem, presidente. No momento oportuno. O presidente está com a palavra. Lhe darei. Não sou ansiosa, não, sou prevenida. Lhe darei. A primeira atitude que eu vou assegurar a todos é o tempo regimental. Serei muito zeloso quanto ao regimento. Isto posto, já antecipo que não é regimental, mas farei todas as votações nominais. Requerimento de versão, farei todos nominais. Então não precisa se preocupar em perder tempo, que nós faremos todas as votações nominais. Já antecipo. Já vai nominal. Não precisa. O Breno seja vigilante ao meu lado, que eu devo votar tudo nominalmente. Seja ele requerimento de versão, seja requerimento de inclusão, o que for, será nominal. Então teremos que ter a base terá que se fazer presente para votar tudo nominalmente. Não temos desgaste, nós vamos ter que dar sempre a maioria de todos os votos nominais em plenário. Hoje faremos o congresso de comissões para que o projeto seja instruído, mas não votamos hoje. Eu nunca voto aviso sempre na ESP, mas o congresso é possível nós fazermos hoje. Então eu peço que cumpriremos o regimento também, mais uma vez, muito claramente com relação ao regimento do Congresso e nas discussões de plenário. Peço que as discussões acaloradas sempre é possível, mas peço que sejam sempre respeitosos uns aos outros. Isso é importante. Com a hora de discussão, eu não posso conter as pessoas das discussões defendendo suas posições. É legítimo de ambos os lados. Não vejo problema no debate. Garantirei o tempo de debate da situação em oposição, na proporção que temos feito. E por que quero fazer o Congresso hoje? Se houver necessidade de mais debate amanhã, nós vamos tentar estender um pouco mais, para que não diga que não foi debatido. E peço que se prossiga as audiências desses próximos 10 a 15 dias. E façam a discussão toda e clamo também ao líder do governo que traga as sugestões do projeto, também as alterações que houverem, estão sendo discutidas, sempre antes de tempo de ser publicado. O substitutivo de hoje deve trazer já alterações com relação ao original. Tem informação que eu tenho, não tenho o detalhe do teor, mas já tem que constar alterações do original apresentado. É substitutivo hoje, né, Fábio? Substitutivo hoje. O que nós faremos? Não tem segredo. Requerimento de inclusão na pauta do projeto.
para que possa fazer o Congresso. Chamo o Congresso, não discuto hoje. Amanhã será o dia do debate. E faremos o Congresso amanhã. O Congresso de Comissões será feito... Congresso hoje e votação, debate e votação amanhã. Tá? E será o único item da pauta que eu farei amanhã. 2 itens, talvez um outro lá do projeto do Parque Ibirapuera, que eu vou discutir ainda as superações. É um projeto que eu não abro mão de votá-lo. Então, tem alguma dificuldade com o governo, a gente vai tentar superar isso também. Eu preciso que vote esse projeto. Eu apresento muito pouco o projeto de nominações. Aliás, eu haria muito pouco. Aliás, quase não apresento. Não, eu tenho muita dificuldade de não alterar. Pela ordem, presidente. É que uma líder pediu antes de Vossa Excelência. Dito isso, eu farei assim, ó. O líder do governo, se alguém, quanto ao regimento, só quero assegurar aos senhoras e senhores vereadores em que respeitaria o tempo, com a devida calma, por já estou antecipando. Votações nominais, rigor total nas questões de votação, sempre com aquele carinho, com aquela atenção que me cabe. Então, toda a vez que terei aos senhores, os nossos nobres pares, para que possamos prosseguir de uma maneira tranquila. Tranquilo será nunca a votação dessa envergadura, mas estaremos presentes no debate. Só para uma questão de, como um projeto é do governo, eu vou pedir que o governo faça uso da palavra, ele com direito a retomar. Em seguida lhe darei, Elaine, até por você, o posicionamento, a líder do PSOL, depois o líder do PT, para que possamos aí dar andamento. Hoje, no dia de hoje, consta a LDO, que eu vou ler o papel, então peço que todo mundo, caso os vereadores estejam lá, para que façamos ali. Não precisa, esse não precisa. Esse não precisa, é verdade. Já foi publicado e agora vai para a finança. Já vai para a finança direto. Ele orgânico não precisa isso. LDO não precisa. É verdade. Primeiro agora o líder do governo e depois o Roberto. O Roberto, a Elaine, Senival. Quem é esse outro aqui? Muito obrigado, muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentar aos vereadores e às vereadoras. Dizer dessa complexidade desse projeto, um projeto de conhecimento público. Ontem realizamos uma audiência pública, foi presidida pelo vereador Sidney Cruz, que é relator do projeto na Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. E ontem, o representante do Executivo Municipal, secretário Fernando Chucre, anunciou, inclusive, senhor presidente, o que vai ser acrescido nesse novo substitutivo apresentado, que nós vamos apresentar na tarde de hoje, que é a antecipação do FMSAI de 3% já de pronto, assim que assinado o convênio, e a ampliação dos investimentos da companhia na cidade de São Paulo, passando de 13% para 20%. Então, são antecipações e aumento de antecipação do FMSAI e aumento de investimento que vai propiciar inúmeras obras, principalmente na questão de saneamento, de tratamento de esgoto nas regiões periféricas da cidade. Habitação de interesse social, nós temos uma série de demandas que a Sabesp, ao longo dos anos, não fez. Então, com esta antecipação, com essa adesão a esse convênio, a renovação do contrato vai propiciar esses investimentos. E, com certeza, nós estaremos fazendo uma votação em primeira. Quero deixar aqui muito claro, como em todos os outros projetos, que nós estamos abertos a receber as propostas, as contribuições para análise daquilo que está sendo proposto pelos vereadores e vereadoras. Foi e é rigor desta liderança do governo, a oitiva e principalmente a escuta do desejo dos vereadores e vereadoras. Mesmo aqueles que são contrários ao projeto, muitas vezes apresentam algumas propostas que a gente leva ao Executivo para análise. Então, senhor presidente, é um projeto de grande envergadura. Eu acho que a Câmara Municipal, os vereadores e vereadoras, nós temos uma responsabilidade muito grande em levar para a população a informação correta daquilo que nós estamos votando e aquilo que nós queremos para a cidade de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes, quando encaminhou esse projeto para a Câmara Municipal, tem ciência e consciência daquilo que nós queremos para a cidade.
Então, nós precisamos ter responsabilidade, inclusive naquilo que nós vamos falar e naquilo que nós vamos transmitir à população. Porque de terrorismo, a população já está cheio. O que nós precisamos é levar a verdade à população, sem fake news, e discordar de um projeto faz parte do processo democrático, mas maquiar a informação correta, isso não é democrático. Isso é terrorismo. E nós temos aqui, senhor presidente, e eu tenho certeza que quando o senhor anuncia que nós vamos fazer as votações de forma nominal, sem atropelo, respeitando o tempo da oposição, mas, com certeza, aqueles que são favoráveis à renovação desse contrato também vão ter o tempo, inclusive, de levar à sociedade o porquê que nós estamos trazendo à baila um projeto dessa envergadura. Então, na qualidade de líder do governo, conclamo e peço aos vereadores atenção. As audiências públicas, nós vamos realizar várias audiências públicas. Nós tivemos uma comissão de estudos aqui na Câmara Municipal importantíssima, em que poucos vereadores tiveram, né, condições, ou melhor, tiveram o interesse em verificar e ler o relatório feito pelo vereador Rubinho Nunes, que já, de uma forma ou de outra, trouxe alguns elementos que eu fiquei muito feliz em saber que já veio nesse novo substitutivo do Executivo, um trabalho também da Câmara Municipal. Então, é dessa forma que nós vamos trabalhar com muita responsabilidade e para levar informação para a população de forma correta. E o vereador Sidney Cruz, que presidiu ontem a audiência pública, está me trazendo um outro dado importantíssimo, porque é importante que a sociedade saiba também que a Prefeitura tem uma dívida, a Prefeitura do município de São Paulo tem uma dívida com a Sabesp de mais de 3,1 bilhões de reais. A Prefeitura deve para a Sabesp 3,1 bilhões de reais. Oriunda, sabe do que, vereadora Sandra Tadeu? De conta de água atrasada. De outras gestões lá atrás, de muitos e muitos anos. E uma das alterações do substitutivo é a obrigação da Sabesp aderir a um projeto nosso, que foi votado nesta Câmara, quando se trata dos precatórios, porque essa dívida é líquida e certa, já está escrita no precatório, já está transitada e julgada, e a Sabesp, por esta nova substitutivo, tem que aderir ao nosso projeto aprovado por esta Câmara, onde vai ter uma dedução de 40%, ou seja, a dívida do município cai para 1,2 bilhões de reais. Então, é dinheiro que efetualmente vai ser investidos principalmente nas regiões mais carentes da cidade de São Paulo, senhor presidente. Então, fico aqui com esta missão de receber as contribuições, mas mais do que isso, pedir muito respeito e que a gente possa ter muita responsabilidade com esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Só para nível de esclarecimento, obviamente, essa é a primeira votação, já houve avanços, nós estamos vendo aqui os números mencionados pelo líder do governo, se houve avanço em relação à proposta original, espero que esteja pronta essa proposta no papel para hoje, já para o Congresso e Comissões, e que haja mais discussões para melhorarmos ainda isso. Fico aqui reclamando. Esses números são, mas a Câmara Municipal precisa acrescentar alguma coisa a mais. Eu diria que isso não é suficiente só, precisamos de mais. Então, mas vamos discutir entre primeira e segunda discussão. Vereadora Elaine. Presidente, bom, primeiro boa tarde aos colegas, mas eu queria dizer que é desconcertante, para não dizer vexatório, que os debates que a democracia reserva a essa mesa, aqui ao Colégio de Líderes da Câmara Municipal de São Paulo, estejam sedimentados primeiro na imprensa. Então, para quem acompanha a imprensa, a gente já sabia o que seria discutido aqui no Colégio de Líderes, embora em colégios de líderes anteriores a gente não tenha feito essa discussão dessa forma. A gente fez aqui uma discussão sobre, pela importância que esse projeto da Sabesp tem, que a gente ia fazer as audiências públicas. É verdade, a gente fez a primeira audiência pública ontem aqui na Câmara Municipal, que teve uma boa participação, uma ampla participação da população, e a população pôde dizer o quanto estava preocupada com essa votação, o quanto estava preocupada com esse projeto. Então, a gente chegar aqui sabendo, através da imprensa, que já estava decidido que hoje teríamos o Colégio de Líderes e que amanhã teria a primeira votação, é um profundo desrespeito a essa casa, é um profundo desrespeito aos vereadores que estão sentados nessa mesa. Essa é a primeira coisa. Bom,
Vocês não estão sabendo, mas está isso circulando na imprensa, na grande imprensa hoje. Então, isso mostra... Bom, os senhores não viram, mas a população da cidade de São Paulo viu. Isso demonstra... Manda minha assessoria de imprensa que não me informou isso. Bom, não estou sabendo. Na imprensa, Rodrigo Bocardi declarando que já tinha maioria para votação e que essa votação aconteceria amanhã. Isso demonstra que essas discussões... Desculpa, parece redundância, né? Se o governo vai pôr a voto, é uma redundância do repórter. Porque se vai pôr a voto, que é presumível que o governo tenha a maioria. Senão não colocaria voto. Me parece redundante também aí. Desculpa, só para entender. O que o senhor acha da posição... Aí o senhor pode colocar o que o senhor acha, mas a imprensa ter essa informação antes da gente discutir a ordem do dia aqui no Colégio de Líderes, e é isso que eu tenho dito, é uma grande preocupação. Significa que essas discussões estão sendo feitas em outros lugares e não aqui. E quando a gente fala de um projeto com a importância da Sabesp, a gente vê que os interesses estão vindo de outros lugares. Na semana passada, nas outras semanas, quando a gente discutiu sobre a votação do projeto da Sabesp, a gente falou como isso teria sido feito com calma por essa casa, como as pessoas poderiam avaliar com calma. A gente está sabendo agora que a gente vai ter alterações no projeto e que essas alterações já vão ser colocadas a votos daqui a 1 hora e que vão ser discutidas num congresso de comissões. Outra coisa que a gente tinha discutido, e foi um pedido da oposição na semana passada, é que a gente não fizesse congresso de comissão para discutir um projeto tão importante como esse, que as comissões pudessem avaliar com calma tudo o que está acontecendo dentro desse processo. E por que agora a gente precisa correr desesperadamente se na semana passada não teria problemas de aguardar as audiências públicas? Pelo contrário, a gente discutia aqui a possibilidade de fazer outras audiências públicas territorializadas para que a população da cidade, que não pode estar aqui na Câmara Municipal durante a semana, em horário útil, em horário de trabalho, pudessem discutir também, porque são elas que vão ser afetadas por essa privatização. Os senhores estão... fingindo que não estão entendendo o que eu estou falando, mas isso foi discutido no Colégio de Líderes na semana passada. O pessoal, obviamente, entrará em obstrução aqui, porque o nosso posicionamento é que esse projeto não precisa ser votado, mesmo em primeira votação. Bom, eu não sabia que tinha tempo no Colégio de Líderes, isso nunca aconteceu antes. Mas, de qualquer forma, presidente, a gente vai estar em obstrução, o pessoal vai estar em obstrução, porque isso é um absurdo. Adiantar esse projeto, essa correria, só demonstra que existe algo muito pior por trás dessa correria que a Câmara Municipal de São Paulo está fazendo. E isso tem que ficar público, a sociedade tem que estar a par desse debate e vai fazer esse debate. Se o vereador, líder do governo, for se inscrever, eu vou me inscrever novamente. Sim, só para esclarecer, vereadora, a questão de audiência pública não há prejuízo, não votamos plano diretor. A lei de uso, fizemos uma primeira, votamos. Não há prejuízo, mas vereadora, a gente disse aqui. Eu ouvi Vossa Excelência agora. E falou no meio da minha fala. Sim, tá bom, vereador. Eu pedi licença à senhora, agora eu estou colocando. Nós votamos em primeiro e fizemos audiências públicas. Faremos audiências públicas, já clamei para o melhora do projeto na segunda, dada a posição que o líder do governo colocou aqui. Então, assim, não é a senhora dizendo que está pronto, a posição do PSOL é uma nessa casa, é um direito de oposição e eu respeito, mas não é una. Deixa muito claro isso. Vereador Senival e Roberto. Obrigado, presidente. Quero dizer que esse assunto foi discutido há poucos dias atrás, salvo engano, na última semana ou na semana anterior, e eu quero corroborar com o que falou aqui a nobre vereadora Elane, do Quilombo Periférico, porque foi, de fato, foi discutido, presidente. E foi dito que ia haver as audiências por toda a cidade. As audiências aqui na casa e também nos territórios, até para o povo entender, que foi uma sugestão por diversos vereadores. Me permite esclarecimento, vereador? Em cima da fala da Vossa Excelência, eu pedi aqui que os vereadores, pelas vossas comissões, convocassem, pelas suas comissões. A Vossa Excelência pode deve já fazer. Já convoquei, presidente. Pela sua comissão, pela comissão do Partido dos Trabalhadores, que é de Finanças, ela pode tomar todas as medidas pertinentes. Então, não há que se clamar de audiência quando vocês têm poder discricionário dentro dessa casa e de conduzir audiências nos locais em que Vossas Excelências clamam. Assim, eu acho que a narrativa é importante, mas eu acho que a atitude também seria importante neste momento. Pode prosseguir, obrigado pela parte. Inclusive, já foi aprovada lá na outra comissão de transporte justamente as audiências
para fazer no território sobre a privatização da Sabesp, que o que mais preocupa o povo é justamente isso. E o povo de São Paulo, especialmente aqueles que moram nas regiões mais distantes, dificilmente vão conseguir vir aqui em uma audiência pública. Então, isso foi assunto que discutimos naquela oportunidade. Mais ainda, falamos que precisava de mais tempo, nós precisamos de mais tempo para entender um pouco melhor, porque isso é uma matéria que é muito importante, é muito perigosa. Nós estamos acompanhando aí o caos que está acontecendo na cidade de São Paulo e em outros estados, inclusive, que já tem privatizações da própria Enel, e estamos tratando de iluminação pública, isso está um caos para a população, e agora está chegando essa proposta de última hora, no afogadilho, de querer, de um dia para outro, colocar em votação em primeira, ainda que seja em primeira a gente sempre, dependendo da matéria, tem acordo, não há problema. Agora, essa é uma matéria que traz um castigo muito grande para o povo da cidade de São Paulo. É lamentável isso. Nós esperávamos que ao menos fosse aguardar para daqui 10 dias, 15 dias, que foi o que tratamos anteriormente. Que não haveria prejuízo nenhum. Qual a razão de tanta pressa de colocar já no dia de amanhã? Essa é a grande preocupação. Ontem mesmo foi publicada uma pesquisa pela Quest, que diz 52% do povo de São Paulo é contra a privatização. Porque sabe que vão pagar a conta, que vão ser castigados. 52%. Então a democracia aqui está sendo ignorada. E apenas 36% são favoráveis. E tem outros tantos que também são contrários. Então, ou seja, a maioria absoluta do povo da cidade é contra essa privatização. Mas da forma que está sendo colocada, eu diria que está se antecipando ao menos aquilo que foi discutido em colégio de líder. Porque aquilo seria o razoável. Porque nós discutimos. Aqui é o foro adequado para isso. Então, a minha opinião, eu acho que a gente faz um apelo, pode ser que possamos ser superados, mas vou continuar aqui dizendo que nós precisamos discutir um pouco mais, que espere ao menos mais 10 dias, para a gente entender um pouco melhor. E o povo também ter conhecimento sobre isso. Do contrário, nós não temos outro caminho a fazer, a não ser a obstrução. Nós temos que entender os problemas, mas nós vamos ter que obstruir, fazer obstrução, em tudo. Inclusive, quando a gente colocar lá para poder fazer o Congresso, nós teremos que fazer obstrução. Porque é o que está colocado, presidente. É legítimo, regimental. Eu entendo, Vossa Excelência já disse que é legítimo, mas nós temos que registrar aqui a nossa posição em função disso, porque poderia acontecer daqui 10, 15 dias de uma forma mais racional, fazer um debate mais tranquilo. Isso eu duvido. Da forma que nós já... Presidente, nós já fizemos isso no passado. 10 dias eu acho difícil. Certo. É isso que eu quero. Porra, não nesse tema, vereador. Acho pouco provável. É possível. Roberto Tribo, obrigado, vereador. Roberto Tribo que pediu foi ele que pediu a palavra, né? Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhores líderes, senhoras líderes. Eu vou procurar ser breve. A Comissão de Finanças já pediu uma audiência pública sobre a Sabesp e está para marcar. Eu li na imprensa recente, e acho que foi no painel da Folha, que o senhor presidente Milton Leite se pronunciou que a Comissão de Finanças não tem assessoria técnica capaz para analisar um projeto em tal envergadura. Se é real, eu pedi ao presidente Jair Tato e ao presidente Milton Leite que conversasse para ver qual é a empresa que tem conhecimento de causa para que nós possamos contratar e fazer parte da nossa audiência pública da Comissão de Finanças. Eu acho que a Comissão de Finanças é uma das mais importantes para analisar essa privatização e esses custos, tanto da dívida de São Paulo com a Sabesp, como que a Sabesp pretende realizar em São Paulo. Eu não posso deixar de dizer que, de fato, melhorou o substitutivo. O líder do governo se posicionou de uma forma, eu acho que melhorou, eu acho que pode melhorar mais. Mas, primeiro, eu queria saber do senhor presidente se é real. Isso saiu no painel da Folha, que o presidente Milton Leite disse que a Comissão de Finanças não teria assessoria técnica capaz de analisar. Se for real, peço ao presidente, em contato com o Jair, e ver qual é a empresa de consultoria que a gente possa contratar antes da nossa audiência pública. Essa é a minha fala, senhor presidente. Vereador Roberto, de fato, há uma menção
e eu consultei o procurador da Câmara Municipal de São Paulo, doutor Bacarim, no qual ele me mencionou que, dados os prazos que a liderança do governo pretende colocar a voto, inviabiliza a contratação de empresas, que eu não posso contratá-las por notória especialização técnica e nem por dispensa de licitação, e nem por nenhum contrato que só a licitação deste objeto poderia demorar 6 meses para o ano que vem. Isso não encontra espaço neste momento, segundo a liderança do governo, para que nós pudéssemos prosseguirmos. Eu pediria que, no âmbito da comissão, providenciasse os estudos dentro dos instrumentos que nós temos, vereador. Eu tentei, tá, o Bacarim me mandou mensagem imediata, tão logo saiu essa nota, nosso procurador-geral da Câmara Municipal de São Paulo, dizendo da inviabilidade da contratação por dispensa de licitação, coisa que eu não farei dispensa de licitação nenhuma. Então, isso inviabilizou essa contratação, que era uma vontade da Câmara, manifestado aqui. E está inviabilizado, dado ao prazo. Então, abrir um pleito licitatório, precisaríamos conhecer quais os meandros de uma contratação dessa natureza. Teríamos que ter o substitutivo, a versão final do governo, para que esse fosse examinado. E qual a dificuldade que o procurador colocou para os vereadores entenderem? Se uma emenda qualquer for aprovada, essa análise por uma empresa especializada pode não produzir o mesmo resultado da inicial. Porque qualquer item aprovado por esta casa, pós-análise desta empresa, mudaria a equação econômica. Como prazo de investimento, qualquer ponto aprovado, o que tornaria difícil. Então, nós teria que ser uma contratação ou um exame permanente pela comissão da própria Câmara, recorrendo aos instrumentos que nós temos, dados os prazos exíguos que teremos. Então, a contratação se fez muito difícil, o que pode, sim, os gabinetes, com os recursos que têm, contratar especialista direto nesse prazo que a gente tem, e examinar em conjunto, infelizmente, são os instrumentos. E a própria comissão, dentro dos seus limites, da competência e daquilo que é possível. Pela ordem, presidente. O vereador Círio Sansão Pereira, depois, senhor presidente, muito boa tarde, senhoras e senhores líderes, público presente, público que nos acompanha pela Rede Câmara. Senhor presidente, apenas para reforçar o que está sendo falado aqui a respeito do requerimento da contratação de uma empresa autônoma. Eu tinha até formalizado este requerimento, que passaria pelo crivo da Comissão de Política Urbana, porém, com as ponderações feitas por Vossa Excelência e pelo procurador da Casa, eu vou retirar esse requerimento, que esse requerimento seria para encaminhamento para a mesa diretora deliberar sobre a contratação ou não. De fato, vai perder o objeto, nós não temos tempo hábil para essa contratação, porque tem que passar pelo crivo de uma licitação. Então, é só para reforçar aqui que eu estou retirando, senhor presidente, o requerimento de minha autoria. Muito obrigado. Vereador, eu fico grato pela compreensão. Eu consultei o doutor Bacarim, nada feito sem a consulta prévia, em relação todo o governo tem as suas urgências e suas necessidades. São esses que demandam os projetos. Assim como a urgência dos governos tem as suas necessidades. Por isso são governos e têm as suas necessidades. Uma licitação dessa natureza, vereadora, demanda tempo, infelizmente. Quando nós falamos aqui, vereador Sidney, eu tomei o cuidado de consultar, o Bacarim me alertou, que isso vai 6 meses para finalizar essa condição, de 3 a 6 meses para finalizar a contratação. Depois a execução do trabalho, sem a versão absolutamente fidedigna do projeto de lei final e encerrado por essa casa, isso torna inviável. Por que isso torna inviável? Porque a casa é dinâmica. Se eu encerrei o projeto, não comporta mais discussão. Se eu não encerrei a discussão, ele comporta alteração. Então fica prejudicado a análise prévia daquilo que propõe o governo. Imagine que a oposição consiga aprovar uma emenda de prazo ou de remoção dos deslocamento dos investimentos previstos. 40,60 ela traz para 30 a 45. Muda a equação econômica no meio. Isso não é possível qualquer empresa fazer essa análise. Ela é dinâmica.
Pela ordem, presidente. Só para concluindo, vereador, darei. Só para concluir, senhor presidente, acerca deste tema, e os procuradores também apresentaram argumentos no sentido de que, primeiramente, a gente precisaria avaliar o corpo técnico do município, tanto da casa, como do município, como todo o Tribunal de Contas do município. Ou seja, seria algo inédito na casa, então existia uma inviabilidade jurídica também com relação a este pedido. Então, não é só data vênia, senhor presidente, a respeito do tempo, que é exíguo, mas também há uma impossibilidade jurídica de uma contratação, segundo os procuradores desta casa, acerca da contratação de uma empresa autônoma. Muito obrigado, senhor presidente. Sim. É assim, mas aí eu viria o município e o Estado como interessado, o vereador Sidney. Eu acho que ela comportaria se tempo houvesse, não pela inviabilidade jurídica. Eu tenho respeito aos procuradores dessa casa, mas eu tenho discordância nesse ponto. Por quê? O interessado é o município. Se a proposta vem deles, a análise quem faz somos nós. Não tem sentido os procuradores de lá fazer análise para nós. Então eu faria pelo nosso corpo técnico, e não pelo deles. Então me parece que aí daí a razão de nós contratarmos. Vereador Sansão. Muito boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores líderes, a todos aqueles que nos acompanham de maneira presencial e virtual. Bom, eu quero dizer que fiz parte desta comissão durante 60 dias, sendo renovado por mais 60, como subrelator desta comissão. E ouvimos diversos técnicos, ouvimos sanitaristas, ouvimos especialistas, com muita atenção. Não faltei nenhuma das vezes na comissão. Bom, segundo informações do governo do Estado, no decorrer do processo de desestatização da companhia, foram avaliados 37 países, repito, foram avaliados 37 países onde houve desestatização ou privatização, sendo possível identificar importantes lições do que deu certo, do que deu errado, fazendo com que elas sejam incorporadas no desenvolvimento do projeto da Sabesp. Bom, tendo por embasamento todos os elementos, eu vou ler agora um pouquinho da conclusão da parte do nosso relatório. Tendo por embasamento todos os elementos apresentados ao longo dos trabalhos desta comissão de estudos, recomenda-se as seguintes diretrizes de modo a garantir a vantajosidade ao município na adesão. 1. Manutenção da tarifa social permanente, que deve levar em consideração a capacidade de pagamento das populações de baixa renda e a segurança hídrica, resguardar as prerrogativas e vantagens conferidas ao município, destinado ao menos 8,5% aplicado sobre a receita bruta obtida a partir da exploração dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município da cidade de São Paulo, para o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, FUNSAI, como já ouvimos, que vai ser antecipado 3%. Destinação no nosso relatório consta os 13% aplicados sobre a receita bruta obtida a partir da exploração do serviço de abastecimento de água e esgotamento, o que já apareceu a proposta de sair de 13 para 20. Inclusive, observadas também as deduções previstas no parágrafo 1º deste artigo para investimentos em ações de saneamento básico e ambiental de interesse do município, a serem deunidos nos ajustes referidos do artigo 1º e realizados pela prestadora de serviço. Item 4, inclusão de toda a municipalidade. Item 4, inclusão de toda a municipalidade, inclusive zonas rurais, assentamentos precários e favelas, comunidades, como área de cobertura a ser atendida. Vereador, me perdisse a vênia. Aqui nós tratamos da forma, não do objeto. A gente pontua o objeto, essa é a discussão de plenário. Se Vossa Excelência nos permite, essa é a discussão para plenário desse tema. É só se votaríamos ou não, é a forma. Encaminhamento do colégio de votação. Só isso.
Se nós vamos debater o projeto aqui, não comporta debate do projeto, vereador. Eu sei que Vossa Excelência está cheio de argumentos. Eu peço que Vossa Excelência reserve para plenário. Se o senhor me permite. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Alguém pediu virtual. Desculpe. É apenas um pouquinho da conclusão do nosso relatório. Silvia, obrigado, por favor. Presidente. Não vou vedar ninguém, não. Posso, presidente? Posso? Pode. Posso? Não, presidente, eu acompanho muito todas as declarações que o senhor dá na imprensa. Sim, vereador. E no dia 11, o senhor falou... Tão importante. Não, o senhor é muito importante, tanto é que eu acompanho todas as declarações que o senhor dá na imprensa. E no dia 11, o senhor falou na imprensa que o senhor gostaria de contratar a empresa exatamente porque o senhor tem dúvidas da vantajosidade do município de São Paulo se este projeto de privatização for aprovado. Então, eu gostaria que o senhor respondesse se, por conta da não possibilidade da contratação, por causa da questão da licitação, se essa dúvida que o senhor tinha foi sanada, porque o projeto continua o mesmo. Então, se o senhor tinha dúvida antes, não é porque há a impossibilidade de contratar a empresa que a dúvida acabou. Então, a primeira coisa é essa. Segunda coisa, existe uma comissão de estudos do Tribunal de Contas do município. Eu, como membro da Comissão de Política Urbana, fiz um requerimento para que o Tribunal de Contas estivesse presente com a sua análise, porque eles têm, sim, uma comissão de estudos independente, para que eles pudessem aportar nessa discussão e nesse debate da privatização da Sabesp. E eu gostaria, inclusive, que amanhã, na audiência pública, que pelo calendário que o senhor colocou vai anteceder a primeira votação, que o Tribunal de Contas e o grupo de estudos do Tribunal de Contas do município estivesse presente e falasse para o povo de São Paulo o que que eles estudaram nesse projeto da privatização da Sabesp. Então, eu faço uma pergunta e também faço um pedido para que o Tribunal de Contas seja ouvido antes da votação. Obrigada, presidente. Vereadora, eu tenho uma satisfação em responder Vossa Excelência, mas se Vossa Excelência prestasse um pouquinho de atenção nas afirmações e declarações pretéritas deste presidente, eu digo o seguinte: neste projeto apresentado, hoje, o doutor líder do governo já trouxe alterações significativas. Assim sendo, vai exatamente na contramão daquilo que a senhora afirmou. Já não é mais o mesmo projeto de outrora. Então, a segunda resposta para a senhora, se isso esclarece, vou examinar, pois o projeto inicial já não é mais o mesmo. Já foi alterado pelo governo. Assim, até mesmo a análise do projeto do Tribunal de Contas, vereadoras, diante da fala do líder do governo que fará constar essas alterações, já há uma mutação, há uma alteração. Ainda que o tribunal tenha o feito e o respeito, é preciso que ele adicione esses elementos técnicos trazidos à colação pelo líder do governo. Eu entendo que estará no objeto principal do projeto a ser apreciado hoje no Congresso de Comissões, já há alterações. Então, assim, como é que eu posso contratar exatamente aquilo que eu disse anteriormente? Os projetos são mutáveis. Se eu contrato uma consultoria e ela fez uma análise e eu alterei, ela não vale de mais nada. Não, aí não tem mais tempo para outra. Então, assim, realmente é uma dinâmica difícil. Imagina que eu houvesse contratado um estudo com base no original. O líder do governo abriu a fala alterando o projeto. A senhora pergunta para mim se eu estou de acordo. Não. Como é que estou de acordo se acabou de trazer a nossa colação, de apresentar uma alteração? Nem eu, nem o tribunal temos isso pronto. A resposta, Vossa Excelência, irei examinar. Porque a alteração aqui, apresentada hoje, é significativa. Então, assim, acho que a senhora entendeu as respostas que trago a Vossa Excelência no sentido de dizer o seguinte: o projeto foi alterado. Então, se ele foi alterado, as análises pretéritas ficam prejudicadas, assim como a minha. E mostra que a contratação de uma equipe teria que ser da forma que este falou, que estaria caçando as nossas decisões. Eu teria que dizer o seguinte: olha, tem aqui um projeto, traz ao plenário e ninguém altera mais. Aí já não é mais projeto, já é lei. Eles fazem uma análise, foi inviável, não permanece de pé, porque nós não podemos alterá-lo, senão alteramos a equação econômica deste projeto e a forma técnica de execução.
O que se fez presente aqui na mesa hoje. O líder do governo acabou de alterar o projeto. E a palavra dele aqui tem que ser pública. Em função dessa alteração, não seria prudente, justamente por isso, que que pudéssemos ter um tempo maior para discussão, já que foi alterada agora, nós não sabemos a alteração do teor da alteração. Vereador, lá, presidente, o presidente é meu amigo. Eu só quero concluir, vereador, respondendo à vereadora. E aí Vossa Excelência pode contribuir de novo com o ofício ao tribunal, já dando a versão que será votada hoje. Isso não há prejuízo para que se manifeste. E a Comissão de Finanças também pode observar, não há nenhum problema. Agora, a vereador Serival, para Vossa Excelência entender, como é que o presidente pode achar, manter a mesma opinião pretérita? Não é mais possível. Eu terei que examiná-lo. Se ficar prejudicado a resposta de Vossa Excelência, me parece que está sobre a mesa com clareza. Agora, por que é importante nós trazermos a votação? O governo dá um primeiro direcionamento daquilo que pretende, como base. Votemos ele e vamos pleitear a maior. O governo alterou o projeto aqui. Eu acredito que estará no substituto. Se estará, ele está confiando que estará. De posse disso, altera, inclusive, as audiências públicas. Eu peço que votemos amanhã e façamos audiências públicas já com base no observado hoje, que já há uma alteração. Então, assim, eu não estou discutindo o texto, estou dizendo que houve alteração. Estou debatendo o projeto. Houve alteração. E ela será examinada no Congresso. De posse dela, iremos para o que já houve melhora, segundo o líder do governo. Também precisamos examinar. Então, assim, demanda o tempo. Votaremos em primeiro e vamos para a audiência pública com essas configurações novas, vereador Sansão. Que nós estávamos aqui, andamos. O que difere do original, que foi objeto da audiência pública de ontem. Então, assim, nós temos que estar linkados das alterações. Eu já manifestei minha fala, vereador. Vereador aqui, se Vossa Excelência prestou atenção. Temos que pleitear mais. Acho pouco. Presidente, inicial, duas dúvidas. Da inicial, eu disse, eu acho pouco. Ele apresentou o número. Eu, de plano, contestei. Só Vossa Excelência prestar um pouquinho de atenção. Eu já contestei. Diz, olha, precisa melhorar, a Câmara precisa melhorar isso. Foi minha fala. E a gente tem tempo para construir isso nesse momento. Presidente. Quem é que pediu pela ordem não fez uso da palavra que seja líder agora? Você não vai monopolizar. São duas dúvidas, agora, presidente. O líder do PL primeiro. Boa tarde a todos e a todas. Bom, caso Sabesp aqui, eu vejo a oposição fala muito em participação popular, em audiência pública. Eu fui vice-presidente da subcomissão de estudos, né? Muito bem. E a agora vai ser importante a representante da oposição estava lá e questionou o nosso relatório e ela nem leu o relatório. Em poucos vereadores aqui na casa acompanharam o relatório. Caso Sabesp, gente, a gente sabe que está aberta aí as inscrições para as audiências públicas. Então, nós vamos discutir esse assunto. E é nesse assunto, com a população, essas audiências públicas, é que nós vamos trazer para o líder de governo o que nós queremos mudar no projeto. Então, amanhã é a primeira votação, como já fizemos vários projetos. E aí eu quero perguntar ao presidente. Presidente, nós temos também, eu acho que com a Sabesp, essa discussão está superada e nós vamos tocar. Não, com a Sabesp o governo seu do Estado, sim, mas com o povo não. Nós vamos tem que deixar claro isso. Serival, você faz... O povo não. A pesquisa mesmo que ficou aqui, ó. Faz audiência com o povo. 52% do povo. Serival, não precisa nem de audiência. A própria pesquisa. Vamos fazer. É o que nós estamos querendo. Mas nós queremos fazer audiência para o povo entender. Não você tem um mandato, ó. Você tem um mandato para fazer audiência. Graças a Deus. Você é presidente da comissão. Você é presidente da comissão, pode reivindicar. Já convoquei lá em São duas, Mateus, mas eu quero fazer audiência para o povo entender primeiro e depois ir à votação. Mas se a população me convencer que é bom, até eu quero votar favorável. Ótimo. Mas eu quero ouvir a opinião do povo. Como é, vereador? Se a população... Vai votar favorável? Vai votar favorável. Se a população entender e me convencer que é bom, até eu votarei favorável. Com certeza. Por isso que estou sugerindo que primeiro vamos fazer as audiências públicas com calma, para o povo entender. Aí sim, tem tempo suficiente. Mas nós vamos levar a informação correta para a população. Qual a pressa? Nós vamos levar, não tem pressa.
Nós estamos dando quer para prazo amanhã, pras como é que não tem audiências. pressa? Está tendo os prazos para as audiências. Prazo para audiência depois? Não, começou ontem. Não precisa saber antes. Entre primeira e segunda, Senival. Não houve nenhuma audiência na periferia Senival, ainda. Mas você pode convocar. Olha, vereador Senival, permita que ele conclua, vereador. Eu preciso encerrar que 15 horas tem que estar em plenário. Presidente, tenho duas Mas dúvidas. só pensar, presidente, nós temos uma pauta para ser discutida hoje. Como vai ser caminhado? Porque tem vários projetos de vereadores aqui. Hoje a prioridade é pequena e grande e o Congresso de Comissões. Se houver projeto de vereador, a posteriori, aí havendo possibilidade, eu faria o Congresso dos Vereadores. Presidente, só falar do projeto de vereadores. Não, hoje não. A gente tem um combinado com Vossa Excelência, né, de análise daquele veto seu. Do veto, que foi tratado semana passada, o veto da lei de zoneamento. Eu vou fazer uma última afirmação ao governo aqui, de mesa. Peço que examine este projeto, porque nesse projeto tenho dificuldade de não derrubar esse veto. Peço venhas ao governo aqui publicamente de que o projeto foi tratado no governo. Ou apresenta uma proposta muito clara para o vereador, ou eu teria que tomar, porque nós fizemos um acordo junto com a liderança do governo, que os projetos seriam examinados. Eles foram examinados e o governo colocou o veto a posteriores, o combinado. Então, de start isso, nós vamos ter que dar prosseguimento. O vereador peço só uma semana, mas eu não larguei Vossa Excelência, não largarei, porque compromisso aqui nós temos que cumprir. Se é para ouvir o governo, nós ouvimos a liderança, encaminhamos e o parecer foi favorável. Vossa Excelência só colocou a voto nessa condição, de que o mesmo fosse examinado pelo governo. O governo deu positivo, depois veta, aí há um problema. Está entendido, peço só essa semana, mas estou deixando muito publicamente que eu tenho dificuldade, se não houver uma condição direta com Vossa Excelência, de não pedir a derrubada. Tá ótimo, presidente. Obrigado. Presidente, porque a Casa votou, assim como votou a lei de uso, a Casa manifestou expressamente o voto favorável ao seu projeto, examinado pelo governo. Nós não estamos aqui dizendo que houve veto do governo. O governo deu parecer favorável no seu projeto. E depois veta, aí fica difícil. Fez uma emenda, inclusive. E fez emenda, inclusive, contribuiu para o projeto, que é mais grave ainda. Presidente, os senhores falaram aqui, o vereador Sidney falou, de uma manifestação da Procuradoria que apontava uma inviabilidade ou de prazo ou uma inviabilidade para a contratação da empresa isenta. Eu queria saber aonde a Procuradoria se manifestou, onde eu acho essa manifestação e qual é esse prazo a que se referia. O procurador Bacarin escreveu para mim que não é possível. Está aqui escrito para ele. Mas se for preciso, eu mando para ele. Sim, e em referente a que prazo ele se manifesta, presidente? A inviabiliza no prazo da urgência do governo, que quer votar muito rapidamente. Qual é o prazo da urgência do governo? Ele governo? estima de 3 a 6 meses para a contratação e mais um período de 3 a 6 meses. Então que não é um governo. prazo da Câmara, é um prazo do governo. Sim, não é um prazo do governo, é que encerramos uma legislatura e eu pretendo examinar agora. Não, presidente. Encerrado o doutor Colégio Líder, vejo-os no plenário.